Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Ferreira Júnior, CEO da Vibra, e o Sr. André Natal, CFO e IRO. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Wilson Ferreira Júnior, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pela atenção de atender aqui a nossa conferência dos resultados do segundo trimestre. Mais uma vez, eu faço isso com satisfação, felicidade aqui em nome do time, compartilhando resultados históricos da companhia, os melhores desde que a gente criou essa companhia. Então, é um trimestre que obviamente, ainda foi sazonalmente muito desafiador. Só lembrando que sempre o segundo trimestre desse tipo de negócio no Brasil, dada a sazonalidade, são os trimestres piores. Então, é uma felicidade nesse trimestre, que costuma ser menos impactante em vendas e em resultado, a gente possa estar compartilhando aqui um resultado histórico, como falei, a margem EBITDA da companhia de R$ 175 por metro cúbico, um crescimento de 50%, 52% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, vocês veem aqui do lado direito exatamente esse trend de recuperação de margem. É muito importante colocar, quer dizer, fruto do próprio conflito da Rússia e Ucrânia. Quer dizer, o capital empregado ele determina naturalmente margens maiores, dado que você está empregando muito mais capital. Mas eu acho que os números de baixo dão conta desse desafio e como a companhia tem, de uma forma muito profissional, lidado com esses desafios. Nós tivemos crescimento de vendas de 4%, o nosso market share continua crescendo de forma consistente e gradual, quer dizer, são movimentos mais leves, mas esse é o quinto resultado que eu compartilho aqui com vocês, desde o início, compartilhando o crescimento de market share, chegando aqui nesse trimestre com 28%, um crescimento de 0,4% em termos do mesmo resultado do ano passado, uma despesa sob absoluto controle, com R$ 64 por metro cúbico, e ainda crescendo a nossa rede. Né? Nós tivemos crescimento nesse trimestre, tivemos um crescimento de quase 200 postos desde o ano passado, quer dizer, em um ano, uma adição líquida de postos de 197, fazendo uma hora EBITDA de um trimestre dessa companhia de 1,6 bilhões de reais. Aqui é muito importante, de novo, quer dizer, estamos marcando uma companhia que é de menor custo, né, e obviamente, fruto da sua atividade comercial vibrante, crescimento, etc., hoje é de maior margem. Mas é também, e eu acho importante ressaltar isso, uma companhia que tem evoluído fortemente na questão de governança, todos os indicadores de mercado dão conta disso, é uma companhia que está envolvida nos temas relacionados principalmente à integridade, a governança da companhia evoluindo fortemente com a mudança do próprio conselho de administração. Então, é uma companhia que tem, assim, historicamente, se consolidado do lado da operação como a de menor custo e maior margem, e do lado que eu acho que é fundamental aqui, desde que fizemos o nosso follow-on o ano passado, criando uma corporation listada em novo mercado, participando de todos os principais indicadores, principalmente o ISE, né, e consolidando realmente algo que é fundamental num corporation, que é uma governança de altíssimo nível. Então, queria deixar esse ponto marcado. Vamos passar para o próximo slide.
onde a gente tem exatamente essa trajetória ao longo do tempo, né? Uma companhia que operava em 2017, 2018, antes da privatização, e aqui valorizando exatamente esse processo de privatização via mercado de capitais, praticamente triplica a margem de dado da companhia ao longo do tempo. Vocês acompanham esse trend por aqui. Nesse primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre do ano passado, um crescimento de 23%, chegando a R$ 149 por metro cúbico. As despesas, como eu falei, absolutamente sob controle. Bom lembrar que tivemos um crescimento de 7%, mas aqui fortemente afetado também para as questões inflacionárias, etc. Mas é uma companhia que opera com o menor custo da indústria, R$ 62 por metro cúbico, com um crescimento de 11% em relação ao ano passado. Nesse semestre, os volumes crescendo 2,5% de trimestre a trimestre, 4% em trimestres equivalentes. E o market share, como eu havia colocado anteriormente, crescendo aqui, chegando nesse trimestre a 28%, e na comparação do primeiro semestre com esse daqui desse ano, nós temos um crescimento de 0,1%. Então, uma forma bastante consistente, crescendo volumes, crescendo de forma gradual market share, mantendo suas despesas e crescendo aí fruto da sua atividade comercial, seu EBITDA por metro cúbico. No próximo slide, a gente tem o contexto desse trimestre que continuou bastante desafiador. A gente coloca aqui o gráfico do Brent, né, chegando aqui nesse final do trimestre a 99,60, tendo atingido quase $128 por barril. Ontem nós estávamos já operando abaixo desse valor também. Os preços domésticos, uma trajetória de forte alta, que começam agora a serem reduzidos, mas vejam o trend que nós tivemos aqui, basicamente de setembro para cá, um trend importante de crescimento aqui dos preços domésticos, nessa trajetória que nós verificamos ao longo do ano. O dólar avançando também com volatilidade, chegou aqui de 5,74, caiu a 4,59, voltou, e agora está a 5,15, ontem já operando aí próximo de R$5. E o CBIOS, que foi um grande desafio, mas uma ação importante aqui do próprio governo, né, que conseguiu conter exatamente esse processo de alta, chegando aqui a cerca de R$90 por unidade de CBIO. Mas é uma redução de mais de 50%, mas vocês veem aqui esse pico que caracterizou, como eu falei, nesses 2 trimestres, mas nesse em particular, uma volatilidade bastante alta. E foi com isso que o time teve que lidar. Acho que o nosso relatório ele dá conta de uma forma bastante didática do que nós tivemos que fazer para entregar bons resultados aos acionistas, entregar a nossa proposta de valor a todos os nossos clientes, do B2C, do B2B, particularmente, de uma forma a garantir o suprimento com níveis de qualidade diferenciados, que é o que Vibra oferece. No próximo slide, a gente tem um contexto que eu acho importante destacar a vocês. Eu sinto dos próprios analistas, etc., uma preocupação com relação à perspectiva. Se a gente começa a falar em transição energética, a gente tem uma impressão de que os volumes que a gente opera e os combustíveis que a gente opera possam ter diminuição. É importante sempre lembrar, eu faço questão de fazer isso em todas as minhas conferências, que o Brasil, no que diz respeito à questão energética, é hoje, tá certo? A matriz, sob o ponto de vista relativo, a segunda matriz mais limpa do mundo, e sob o ponto de vista em números absolutos, é a matriz mais limpa do mundo. Então, os desafios que existem da descarbonização da economia, eles não pegam o Brasil naquilo que é o mais fundamental. As emissões de gás de efeito estufa no mundo, 70% delas, ou quase 70%, são para gerar eletricidade. Como eu falei, temos aqui, em números absolutos, a matriz elétrica mais limpa do mundo. O segundo volume importante é o volume do transporte, que também que atinge no mundo 14%, 15%, e no caso brasileiro é ligeiramente abaixo disso, por razões que também são próprias do Brasil. Quais são elas? Em primeiro lugar, porque a nossa gasolina é misturada com 27% de etanol anidro, porque nós temos uma frota flex com mais de 70% da frota podendo utilizar etanol, como se utilizou bastante nesse próprio trimestre, fruto da questão dos preços, e porque na área de transporte de carga, que utilizamos o diesel, o nosso diesel também é misturado com biodiesel. E nós procuramos colocar aqui, nesses gráficos, são os oficiais da EPE,
né? Olhando 10 anos para frente, nós estamos vendo aqui o uso final, o consumo final de energia por todas as fontes, crescendo ao CAGR de 2,5% ao ano até 2031. Eu procurei tirar desse gráfico aqui as duas fontes, os dois energéticos que nós não utilizamos e que, de alguma maneira, terão reduções importantes ao longo do tempo, que é lenha, carvão vegetal, carvão mineral e derivados. E, neste caso aqui, nós olhamos a matriz onde a Vibra está presente, um crescimento em termos reais de 2,6% ao ano. Com destaque até para a nossa entrada mais recente aqui no tema da eletricidade, que cresce cerca de 3,5% ao ano nesse período de prazo que a gente está colocando aqui. Então, é um mercado que a gente deve olhar com grande resiliência e que, obviamente, fruto da descarbonização, não atinge o Brasil, porque o Brasil já tem uma posição bastante consistente no que diz respeito, seja à geração de eletricidade, seja ao uso de combustíveis, e no caso de biocombustíveis, para transporte de carga e transporte leve. Isso, obviamente, é uma demonstração, inclusive, do que acontece aqui quando a gente olha o mercado brasileiro em milhões de metros cúbicos, crescendo aqui em um ano 3,9% e 2,5%, perdão, e na comparação do quarto é 3,9%. Então, são valores importantes que dão conta da pujança aqui, da necessidade de a gente utilizar esse combustível de uma forma talvez diferente do mundo, porque nós já fizemos e fazemos aqui de forma exemplar a nossa parte no que diz respeito aos dois principais emissores de carbono no meio ambiente. Então, isso é fundamental para que a gente veja a certa perpetuidade desse consumo. O Brasil não vai ser submetido, tal como outros países, a esse processo de descarbonização, porque já faz e fez bastante nessa área. Então, na sequência disso, vou passar aqui, Joelson, por favor, eu coloco aqui alguns temas importantes aqui no que diz respeito ao avanço que temos aqui em logística e suprimentos, que reforçam, como eu falei, a nossa vantagem competitiva. Aqui é importante colocar a Vibra Trading, que já está hoje responsável pela maior parte dos volumes de diesel e gasolina que nós importamos no segundo trimestre. Vocês podem observar no gráfico de baixo exatamente a relevância dessa iniciativa, uma companhia 100% Vibra, já operando com volumes ligeiramente maiores do que a gente operava no passado, dando conta, então, do atendimento do suprimento, seja da nossa rede de revendas, dos nossos consumidores do B2B. A entrada em operação aqui da Evolua Etanol, já a partir de 1º de agosto, com 100% do volume da companhia sendo originado a partir dessa plataforma, até o final do ano de 2022. Então, a companhia que já passou pelos trâmites de CAD, já tem constituído uma diretoria, também um conselho de administração, com membros independentes, tal qual nós temos feito. Eu falo sempre da questão da governança, porque em todas as nossas operações, para além de uma diretoria profissional, de um conselho de administração que tem a representação naturalmente dos acionistas, mas tem também conselheiros independentes, uma demonstração naturalmente da nossa preocupação com o tema de governança e de integridade, para que as decisões possam ser céleres a bem do interesse da empresa. Nós tivemos também uma evolução na nossa torre de controle, aqui sempre olhando o tema das novas tecnologias para que a gente tenha o máximo de segurança nas nossas operações. Isso é um item fundamental do grupo. E o tema do desinvestimento de ativos, nós tivemos aqui concluída a negociação da venda do pool de Betim. Essa transação foi aprovada agora pelo CAD e nós já estamos com uma nova transação em curso que deve ser anunciada ao longo do próximo trimestre. Então, aqui também, no que diz respeito ao tema de logística e suprimentos, a companhia avançando segundo a sua estratégia de diferenciação, de eficiência, para que a gente possa ter, naturalmente, autonomia e possa liderar, continuar consolidando essa liderança em mercado. No próximo slide, nós começamos a falar aqui da nossa rede de postos, depois da nossa rede de B2B. Na rede de postos, aqui é importante colocar a operação da VEM, que já vem desde fevereiro. Nós já estamos aqui, temos cerca de 1.200 lojas, 1.270 lojas, temos 55 lojas de rua da rede local, que veio a partir da nossa parceria com lojas americanas. Aqui é importante já colocar que esse abastecimento centralizado já ocorre em mais de 800 lojas, gerando, naturalmente, uma vantagem competitiva importante, já gerando, eu vou falar isso no final,
EBITDAs positivos aqui, crescimentos em relação ao ano passado, já em todos os valores que nós estamos operando com essa diferenciação. Isso tem permitido que, junto com o nosso programa de fidelidade, cashback de combustíveis, o que a gente tem feito aqui no que diz respeito eu falava disso no follow-on, dessa nova imagem que já está em mais de 500 postos, os principais, né, a capacitação do nosso time para que a gente seja um serviço percebido como de qualidade, uma experiência bem-sucedida dos nossos clientes na nossa rede de revendedores. E, obviamente, aqui é importante destacar também uma preocupação sempre forte naquilo que é percebido como um item que diferencia a Vibra das demais, na BR Petrobras, no que diz respeito à qualidade dos combustíveis. Então, nós tivemos aqui, fruto também de tecnologia, de desenvolvimento com a empresa alemã, a Basso, o desenvolvimento dessa linha de gasolinas aditivadas, grid e pódio, né? E neste caso, que vale a pena colocar, nós atingimos aqui a liderança na venda desses combustíveis aditivados de todas as marcas nesse último trimestre. Isso dá força a isso que a gente coloca embaixo. O market share continuando a crescer de forma gradual, mas consistente, todos os trimestres, atingindo 24%. Nós adicionando aqui 197 postos à rede em um ano e 59 nesse trimestre, e as vendas crescendo aqui no trimestre em 3,8% e na comparação anual 4,5%. Então, aqui a proposta de valor sendo percebida e gerando naturalmente crescimento e eficiência e rentabilidade na nossa rede de postos. A mesma coisa ocorre, como estamos falando aqui, no segmento de negócio do B2B, onde nós temos mais de 23 mil clientes que se relacionam com a companhia, e a gente pode observar aqui na questão do diesel, né, que houve sempre nesse trimestre da guerra uma preocupação. Nós estamos aqui operando de forma bastante consistente, nos beneficiando da nossa capacidade de importação desse derivado. Então, o crescimento aqui no trimestre de 4,6%, na base anual de 3,9%, o market share também se consolidando, veja um trend vindo de 29,6% para 30,4%. É destaque nesse trimestre aqui a resiliência aqui do segmento da aviação, que já tinha tido um crescimento importante até o trimestre passado, de quase 70%. Nós temos aqui um market share nesse segmento de 66%. E tivemos aqui praticamente a estabilidade na variação do primeiro trimestre para o segundo trimestre, uma queda apenas de 2,7%. Faço referência também à questão dos lubrificantes. Aqui o mapa, vocês lembram que nós temos um desafio aqui ligado à reformulação dos canais de venda com distribuidores autorizados. Mais de 80% das nossas vendas já sob esse novo sistema de distribuição exclusiva em distribuidores autorizados. Com a perspectiva agora, nesse trimestre, nós concluímos aqui todo o trabalho, estamos aqui com todos os nossos canais de venda a partir desse distribuidor. E a planta também entrando em operação até outubro deste ano. Aqui. Então, um trabalho já consistente. Nós atingimos aqui a liderança novamente de lubrificantes nesse trimestre. Então, um trimestre marcante, também no B2B, em todos os segmentos que a companhia está operando. Eu destaquei aqui a questão da aviação e de lubrificantes, que ela novamente atinge a liderança em ambos. Vamos seguir. Aqui, falando de dois vetores de crescimento importantes que tivemos aqui ao longo desse trimestre, ou seja, a consolidação aqui da transação com a ZEG, a formação de uma JV, que vai nos dar a capacidade de gerar 2 milhões de metros cúbicos por ano de gás de biometano. É importante destacar que o biometano é o energético capaz de reduzir em até 96% as emissões de CO2 no setor de transporte. Já várias marcas, especialmente de caminhões pesados, operando com motorização capaz de utilizar isso. Por óbvio, nós temos uma vantagem competitiva importante, até pela ligação que temos com um dos maiores consumidores de etanol e um acesso direto aqui a todos os produtores de etanol, em particular da nossa parceria com o Evolua, porque o nosso biometano vem a partir do uso da vinhaça, né, que é um resíduo que vai permitir maior competitividade para se produzir etanol e, obviamente, gerar esse novo produto
para que possa ser comercializado para a rede de consumidores industriais, e especialmente veículos de carga. Obviamente, isso aqui faz com que a gente tenha, de novo, um diferencial em relação aos nossos competidores, porque esse é mais um biocombustível no nosso portfólio da nossa plataforma multienergia. Destaco também o tema da EasyVolt. Aqui é uma ação importante também. Tivemos o lançamento nesse trimestre do nosso CVC, com um investimento potencial de até 150 milhões de reais. Esse CVC, uma das aplicações que ele já fez é exatamente na EasyVolt. E a EasyVolt é hoje o maior fornecedor aqui de carga para veículos, cerca de 300 eletropostos aqui em 8 estados brasileiros. Né? Então, a parceria já consolidada com players relevantes da indústria de veículos. E nós lançamos aqui nesse trimestre algo que já vinha sendo demandado pela indústria. Nós temos uma das necessidades identificadas aqui, não só para frotas de veículos, onde nós já fazemos a carga rápida, mas não a carga ultra rápida. Os carregadores ultra rápidos são necessários principalmente nas rodovias. Quem tem um veículo elétrico hoje, muito provavelmente se abastece ou na sua casa ou em alguns postos de tipo escritório, shopping centers, etc., que é onde a EasyVolt já está posicionada, e nós passamos a disponibilizar o serviço de carga ultra rápida nos postos de combustíveis de rodovias. Nós montamos uma estratégia aqui para ter um corredor elétrico no Brasil, aqui onde está 90% da frota de Brasília para baixo. São 9.000 quilômetros de extensão. O primeiro deles já instalado aqui em Roseira, na Dutra, no quilômetro 82. São 3 postos de carregamento ultra rápido já funcionando. E nós instalaremos mais 70 até o final do ano que vem. Então, um processo de crescimento importante, consolidando novamente Vibra com esta alternativa de carregamento rápido e ultra rápido como a maior operadora que vai disponibilizar esse combustível aos consumidores. O negócio da Comerc vale a pena colocar. Nós também tivemos nesse trimestre a conclusão do negócio com pagamento de 1,2 bilhões de reais em maio. Isso foi aprovado também na nossa última AGE, agora no começo do mês. A aquisição do controle entre 2026 e 2028 foi aprovada, então. Aqui, lembrando sempre, né, a parceria Comerc e Vibra, essa JV, onde a gente tem o co-controle junto com os sócios da Comerc, o Kiko e a Perfim. Já, só neste mês, nesse trimestre, um cross-selling de mais de 260 negócios ligados à questão de energia elétrica, firmados aqui com clientes da Vibra. É o que a gente falava desse potencial. Né? A companhia, nesse período aqui, comercializou 2,2 gigawatts médios e já se coloca entre as 3 maiores comercializadoras do Brasil e já com resultados. Vejam que o EBITDA desse segundo trimestre foi de cerca de 53 milhões de reais, um crescimento em relação ao ano passado de 45 milhões de reais. Vejam que, do outro lado, o mark-to-market dos contratos, que são os contratos de longo prazo, um crescimento de 560 milhões, praticamente 10 vezes maior do que a gente tinha no ano passado, já em 654 milhões. Isso é resultado futuro já garantido, assegurado por contrato, uma geração de caixa de 65 milhões. Então, uma variação importante. Vejam o segundo trimestre do ano passado, onde ela tinha 7 milhões de EBITDA, e já nesse trimestre, 53 milhões de reais. Ela já está, vocês sabem, num crescimento acelerado, algo como 1,8 giga em construção nos próximos 3 anos. Para dar conta disso, sem dúvida nenhuma, investimentos de 900 milhões de reais feitos no primeiro semestre, e já com captações de 2,2 bilhões, que vão dar conta aqui da instalação desses projetos. Aqui a gente pôde disponibilizar, inclusive no non-deal roadshow que fizemos com os acionistas, todas as perspectivas em geração distribuída e geração centralizada, né, os impactos desses negócios, a eficiência como a gente tem operado, e colocamos aqui, inclusive, o caso de Alivalgas, que é o maior projeto da carteira, onde a gente teve aqui a tiro nossa crescendo em relação ao projeto original. Então, a gente está bastante otimista aqui com as perspectivas também desse negócio Comerc, consolidando, como eu falei, talvez o ponto fundamental da nossa plataforma multienergia,
porque, como a gente sabe, isso tem sido falado fortemente, o mercado livre de energia elétrica é aquele que vai crescer fortemente, ele já tem uma perspectiva de crescimento de cerca de 60% com a legislação atual. A gente tem hoje em debate no Congresso Nacional o PL 414, que deve fazer uma liberação ainda maior para consumidores livres e, obviamente, onde essa companhia, seja pela sua geração distribuída, onde ela pode fornecer energia para consumidores em baixa tensão, seja na centralizada, onde ela fornece de forma competitiva energia e ambas energias renováveis certificadas, ela tem, então, uma vantagem comparativa em relação ao mercado hoje muito forte. Em frente aqui, queria colocar também, fechando aqui a minha intervenção, como eu havia colocado, o tema do compromisso com sustentabilidade, o futuro sustentável, conjunto de metas nossas de ESG. Nós estamos aqui comprometidos com uma redução de 67% das emissões do escopo 1 e 2, chegamos a net zero até 2026. Temos aqui uma redução de consumo de energia nas nossas bases de distribuição, um compromisso de redução de 10%, e também na captação de água. E todos esses conjuntos reforçam, né, o que a gente acabou tendo aqui nesse mês, no Guia Exame das Melhores de ESG, o prêmio na categoria de combustíveis, químicos e derivados. Nós fomos reconhecidos como a melhor empresa deste período. Tivemos aqui um conjunto de associações ao CEBEDS, ao Acatu, ao Capitalismo Consciente, à Empresa Limpa e o Instituto Retos, isso reforçando o nosso ecossistema para que a gente possa naturalmente ser reconhecido pelas práticas que nós temos desenvolvido, seja no tema ambiental, o que eu acabei de colocar, seja no tema social e de governança. É importante colocar a vocês também que no tema das questões climáticas nós tivemos aqui um avanço importante no transporte da Vibra, com a primeira rota entrega com o caminhão AGNV, como eu havia colocado já da inauguração do ultraposto ultra rápido, do eletroposto ultra rápido. E nós estamos utilizando o nosso hub de inovação, o Vibra Collab, exatamente para identificar também a seleção de startups que vão trabalhar conosco no enfrentamento desses desafios. Eu queria destacar finalmente aqui, reforçando essa questão ligada ao tema da governança, que na última AGE, tivemos aí a semana passada, foi aprovado aqui a reforma estatutária estabelecendo novas cláusulas do nosso Poison Pill, que são mais aderentes às características de uma True Corporation, protegendo naturalmente especialmente os acionistas, investidores, e garantindo aqui essa robustez sob a ótica de governança e de valor que a nossa companhia tem. No tema da diversidade, estamos aqui um trabalho grande com o pessoal do Pacto Global da ONU, especialmente olhando o conjunto, treinando as nossas lideranças, né, e criando os grupos de afinidade Vibra como fora de discussão. Então, eram essas as considerações que tínhamos para essa nossa conferência, agradecendo a cada um e a cada uma, e agora, junto com o Natal, nós estamos aqui à disposição de perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Senhor Bruno, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Queria agradecer ao time também pela continuidade na transparência do release, para ajudar a gente a entender a evolução da margem, bastante útil aqui. E o Wilson também, pela maneira como conduziu a empresa aí durante todo esse período. A primeira pergunta é sobre margem comercial. Faz sentido pensar que em cima desse 124 que vocês reportaram normalizado, ainda pode ter um benefício advindo das estratégias que fazem parte do turnaround da companhia, né, as JVs com etanol, enfim, outras iniciativas. E eu não estou atrás de um número específico, só tentando entender um pouco a tendência ou trajetória no médio prazo. E a segunda pergunta é sobre capital de giro, né? Um tema recorrente do trimestre para as distribuidoras foi essa queima de caixa, que vocês também muito bem explicaram no release. Faz sentido pensar que no terceiro trimestre, com as tendências de queda de preço de combustível, corte de imposto e potencialmente trabalhando com um nível menor de estoque, possa ter um alívio mais relevante de capital de giro e uma geração de caixa positiva? Muito obrigado, pessoal.
Fala, Natal. Eu quero fechar Bruno, só. Claro. Bruno, obrigado aí pelos comentários aí, também pelas perguntas, né, e pelo feedback, obviamente. Bom, na tua primeira pergunta aqui sobre a margem comercial, acho que vale dizer uma coisa que é importante, que é a seguinte: existe você conhece isso bem, né, uma certa correlação negativa, historicamente, entre o efeito estoque e a própria margem de reposição, né? Acho que, de certa maneira, todos os players, quando percebem, né, que há uma elevação gradual de preços, né, ou repentina de preços, que gera um efeito positivo de inventário, né, normalmente uma parte disso vai como contração da margem de reposição, né? Se você olhar historicamente, elas têm a margem de reposição ou sobe menos do que poderia ou até cai quando tem grandes efeitos positivos de estoque, e o contrário também é verdade, né? Então, o que se esperaria agora, e a gente já está vendo isso acontecer, é que na medida em que a gente está aqui já operando julho, agosto, né? Após o recuo aí do petróleo e do diesel, dos preços, né? Mas também das viradas tributárias que gerarão aí uma pressão de perda de inventário, né? A gente está vendo o próprio mercado operar com margens de reposição mais animadas, eu diria, do que aquelas que a gente verificou ao longo do próprio segundo trimestre, que já foram margens bem sólidas, bem saudáveis, como você viu, né? Então, eu esperaria que, assim, momentaneamente, quer dizer, até como contramedida aqui em relação a essa perda de inventário, que o setor trabalhasse com margens de reposição ligeiramente mais altas, né? Não muito mais altas, dado que a gente já parte de uma base, diria, elevada, né? Mas com margens de reposição, sim, um pouco mais elevadas do que aquelas verificadas no 2T, né? Mas isso é um movimento que eu diria conjuntural, muito função desse movimento temporário de preços e de tributos, né? Eu não diria que isso é um movimento que vai adicionar estruturalmente as margens do setor quando você olhar numa janela mais longa, né? E aí, olhando para a questão das medidas que você falou, quer dizer, de fato, a gente espera, sim, as contribuições, né, dessas outras medidas de eficiência, né? A gente vem rodando, você lembra lá do nosso OBZ, que objetivava aqui 250 milhões aqui de redução esse ano em relação à base original de 2020 em termos reais, né? Quando a gente acompanha isso daqui no nosso mês a mês, aqui a gente faz acompanhamento muito detalhado, né, ponto a ponto, custo a custo, iniciativa a iniciativa, a gente vem operando isso com reduções mais substanciais do que aquelas que a gente objetivava no ABZ. Então, felizmente está dando tudo certo e isso, obviamente, tem servido para a gente conter as pressões inflacionárias que estão aí em todos os setores e globalmente, né? Então, eu diria que tem, sim, algum espaço, né, para a gente continuar buscando níveis de eficiência maiores ao longo do tempo, né? E, obviamente, que ao longo de mais alguns anos, né, essas JVs vão estar produzindo resultados muito relevantes no todo, né? A gente já mostrou, assim, em grandes números, que essas novas avenidas de crescimento deverão contribuir, assim, com algo como de 20% a 30% do nosso EBITDA daqui a alguns anos, né? Daqui a 4 anos, mais ou menos. Então, a gente, sem dúvida, espera que haja uma contribuição crescente desses negócios que vão começar a se materializar dentro do nosso resultado e vão ficar mais visíveis aqui nos próximos... a cada trimestre isso deveria ser mais e mais relevante, né? Tem muito growth esperado para essas companhias onde a gente estabeleceu parcerias ou comprou participações, né? Mas eu diria que no curtíssimo prazo, provavelmente você vai verificar um movimento muito mais substancial vindo desse movimento, eu diria, temporário, né, e conjuntural de preços e de tributos que vai produzir uma margem de reposição mais alta, sim, tá? Eu queria só complementar. Fala, e depois eu falo do capital de giro, tá? Eu esqueci da tá bom. Eu só queria aproveitar e agradecer aí a gentileza do Bruno, né, com as palavras. Eu queria destacar principalmente que, a partir fruto também dos debates que temos tido no Conselho, a partir do trimestre que vem, nós passaremos a reportar de uma forma estruturada exatamente essas participações de todas as companhias que nós fizemos investimento. Então, isso já é uma decisão que tomamos aqui. Óbvio, estamos esperando consolidar todas as governanças dessas companhias, para que a gente tenha as aprovações dos planos plurianuais que fizeram naturalmente determinaram aqui o nosso apetite a esse investimento. E entendemos que essas participações, sejam no seu EBITDA, no seu resultado, elas possam ser acompanhadas por vocês de uma forma estruturada. Então, nós devemos adicionar, como falei,
mais um item do nosso trabalho de reporte, para que vocês possam acompanhar e deixando claro para vocês que para todos os executivos da companhia, quer dizer, uma das metas que nós temos é exatamente de matching em relação ao investimento feito e o resultado pretendido. Então, isso também é algo que dá uma segurança a vocês, que nós somos bastante disciplinados na alocação do capital. Lembro que no nosso planejamento estratégico nós apontamos um investimento de até cerca de 20% nessas frentes. Nós estamos para concluir essa frente apenas com o investimento em GNL, que nós estamos aqui em fase final. Isso conclui esse processo e, a partir daqui, é fundamental esse acompanhamento. Então, o time que é muito competente e reconhecido, eu faço questão até de agradecer aí a gentileza com que todos os analistas reconheceram a companhia, o Natal, o Fux, o time, em relação a Institutional Investor, vai continuar reportando dessa maneira transparente e, sem dúvida nenhuma, incorporando, como a gente falou, essa nova frente que é capaz de ser, como disse o Natal, até 30% do nosso EBITDA futuro, lembrando que isso aqui ainda sem incorporar os direitos que nós temos dos Path to Control, que podem, inclusive, ampliar. Isso que torna, naturalmente, como eu sempre falo, a nossa plataforma diferenciada, porque, de um lado, é a empresa de menor custo e maior margem do setor, de tamanho, né, a maior empresa do setor, com essa perspectiva, como eu falei, de resiliência, logo no início, da perpetuidade do consumo de combustível, e, de outro lado, ser a única que tem uma plataforma multienergia com as características que a nossa está oferecendo. Então, agradecer aqui, já assumir mais esse último compromisso aqui em nome do time e agradecer, naturalmente, a delicadeza de cada um de vocês. Vamos lá. Bruno, só voltando na tua segunda, então, sobre o capital de giro, de fato é um tema do setor, né? Por óbvio, essa alta enorme do petróleo associada também à questão do maior crack spread aí do diesel que a gente já verificou, né? Isso, obviamente, levou o diesel a $190 em alguns momentos por barril, né? É um preço histórico. E isso, obviamente, consome capital de giro na forma de contas a receber, né? A gente dá prazo a clientes, na forma de estoque também. Então, se você olhar assim, nos nossos números, o consumo total de capital de giro nesse período foi algo como R$3 bilhões. Mas eu acho que vale destacar um ponto importante. Assim, teve, obviamente, esse efeito preço, que é um efeito preponderante aqui, mas teve um efeito também, no nosso caso em particular, de uma decisão, né, discricionária nossa, obviamente que motivada pelo contexto todo, né, de maior risco de suprimento, né, de todo o shortage global que a gente verifica, sobretudo na questão do diesel. A gente decidiu carregar um pouco mais de estoque ao longo desse período. A gente entendeu que era uma boa alocação do capital ter isso quase como um seguro, assim, para garantir exatamente a proposta de valor que a gente tanto discorreu sobre no release aqui, em relação ao que a gente oferece ao cliente, né? A nossa confiabilidade de suprimento, o nosso acesso à molécula, a gente faz contratos de exclusividade de suprimento, então a gente entende muito necessário, muito relevante, né? Quase assim, fundamental, que a gente tenha a disponibilidade do produto, né? E carregar um pouco mais de estoque nesse momento de altíssima volatilidade, com riscos ao suprimento, a gente entendeu que era uma boa decisão do ponto de vista de cautelar aqui em relação à nossa operação. E a gente assim fez. E eu te diria que desses 3 bilhões, algo como quase a metade desse valor está ligado a essa decisão, quer dizer, uma decisão de maior volume de estoque, não necessariamente apenas a questão do preço influenciando o tamanho do quanto você receber do estoque. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, quer dizer, existe uma parte discricionária nessa avaliação e nesse resultado de consumo de caixa, que é uma decisão cautelar em função do contexto, mas que a gente pode, obviamente, à medida que o contexto se mostre mais tranquilo, diferente, enfim, que as coisas caminhem para uma normalidade, a gente pode ir gradualmente desfazendo essa decisão. Então, a gente já teria eu diria, uma necessidade de carregar um pouco mais de estoque, dada a maior dependência das importações. Isso é uma coisa importante de você notar, né? À medida que você tem mais importações no seu mix, você já deveria ter mais estoque de segurança, porque os lead times são mais longos, né? São mais incertos. A própria instabilidade ou a incerteza da demanda ficou maior nesse período. Então, isso tudo já te deveria fazer buscar uma banda de estoque um pouco maior do que a usual. Mas, além dessa, a gente buscou uma banda de proteção um pouco mais
um pouco mais alta de estoque, justamente para conter esse eventual risco de um risco maior no suprimento, né? Então, te respondendo objetivamente, a gente entende que sim, existe uma tendência para baixo no capital de giro, né, a partir agora do terceiro TRI, na medida em que, o preço do petróleo e do diesel recuem, né, se confirmar essa tendência que deveria, a própria redução tributária, né, e os efeitos indiretos do preço no tributo deveriam fazer menos capital estar alocado na operação ao longo desse tempo. E, além disso, existe uma possível decisão, né, que a gente vai tomando ela gradualmente. A gente já tomou, inclusive, para alguns produtos, não para outros. Enfim, estamos fazendo essa decisão de forma bem cuidadosa, né, obviamente, mas parte disso, pelo menos, está na nossa mão de também reduzir esse capital de giro à medida que a gente entenda que faz sentido fazer isso, tá? Então, eu diria que a tendência é de menor consumo de caixa, sem dúvida. Mas eu até usaria a tua pergunta para te dizer uma coisa que eu acho importante, quer dizer, que mesmo com esse maior capital de giro, ou seja, tem mais capital empregado na operação, o nível de margens que a gente obteve, muito mais do que compensou esse maior capital, de maneira que os nossos retornos foram acentuados em relação aos retornos usuais, o que deveria ser mesmo verdade, dado o risco maior, dado o contexto que foi. Mas eu diria que esse maior capital ele foi, eu diria, bem empregado num momento em que a gente tem muito mais margem a fazer, tá? Maravilha, obrigado pelas explicações, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG. Tiago, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos, bom dia Wilson e Natal, obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, puxando um pouco dessa dinâmica que o Natal já passou um pouco nessa última discussão, né, dessa reversão de tendências de preço que o terceiro TRI aponta vis-à-vis o que a gente viu ao longo de todo o primeiro semestre. E aí eu queria perguntar ou pedir para vocês discorrerem sobre, né, o que deveria ser preponderante, né? Quer dizer, em momentos de queda de preço no passado, nós já vimos o pêndulo ou apontar para uma queda de estoque mais exacerbada, né? Uma perda de estoque mais exacerbada. Em outros momentos nós vimos o efeito que a gente comumente chama de efeito paraquedas, né? Então, o repasse de preço no teu sell-in ser, de certa forma, contido vis-à-vis a queda do preço na refinaria, na importação, ou onde quer que você esteja originando. E aí a minha pergunta para vocês é o que vocês entendem que pode estar pesando mais, ou para que lado o pêndulo pode estar pesando mais nesse momento, uma vez que eu entendo que ainda há uma certa restrição de molécula no mercado. Então, sobre esse enunciado, eu diria que a tendência do efeito paraquedas existe, né? Ela até pode ser até maior, dado que o mercado não está abundante em moléculas. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco de como essas duas dinâmicas opostas para as margens do negócio, vocês estão vendo elas acontecer passados aí quase metade ou praticamente metade desse terceiro trimestre. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, na verdade, é um dado que vocês colocaram na apresentação, né, do percentual da originação ou da venda de diesel e gasolina de importação. Esse número cresceu bastante, né, nos últimos 2 trimestres. Isso é quase que um contrassenso, né, considerando que o mercado de importação nesse primeiro semestre ele foi bastante mais apertado, né, para você fazer margem. No release vocês falam bastante e muito bem do que foi a dinâmica de suprimento. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quer dizer, esses 20% são um número circunstancial, é um número que dá para pensar para frente, até porque eu imagino que a dinâmica de importação agora esteja um pouco mais leve. Então, se vocês puderem discorrer sobre isso também, seria interessante. Muito obrigado. Deixa eu começar pela última, André, depois você fala a primeira, vai. A gente não pode esquecer o seguinte, o Brasil não tem hoje nada em termos de crescimento de capacidade de refino. Então, qualquer crescimento que o Brasil verifique, ele vai ocorrer pela entrada de produto importado. Então, é por isso que você viu, você estava rodando a 16, 17, agora está rodando a 21, 22, que é exatamente todo o acréscimo que a gente tem de demanda por produto, ele vem naturalmente pela capacidade de importação das empresas. Óbvio que nessa situação
até pelas iniciativas que tomamos, Vibra Trading, a criação dessa nossa operação de importação, ela nos dá uma competitividade. Mas primeiro que você tem que trazer. Então, essa seria já só para atender a nossa rede, o nosso mercado. Mas ela também gera uma oportunidade, porque, obviamente, sendo o maior importador como somos, você cria também, você acaba tendo uma capacidade de operar essas importações em condições melhores para o sistema. Isso abre também uma possibilidade de crescimento em outros mercados, tá certo? E é o que a gente tem feito aqui. Então, eu diria assim, não dá para imaginar que esse processo não seja quase que definitivo, dado que nós não temos uma perspectiva clara de curto prazo de qualquer tipo de mudança na capacidade de refino brasileira. Então, ela virá pela importação, e é por isso que nós nos preparamos com comunidade, com capacitações, não só técnicas, pessoas, etc., mas também a capacidade financeira para poder fazer esse serviço, quer dizer, fazer esse trabalho em condições competitivas que aumente, inclusive, a nossa competitividade. Passo aí agora ao Natal para fazer um complemento disso e fazer, principalmente, a primeira pergunta sua. Eu só complementaria dizendo o seguinte, quer dizer, nessa questão segunda, né, que você colocou das importações, eu acho que tem assim, a presença forte das importações no nosso negócio será estrutural, ou seja, a gente vai manter um nível forte, a gente está se estruturando internamente, né, com uma trading de combustíveis, exatamente para dar conta de fazer isso mais e melhor do que já vimos fazendo desde a privatização. Você viu que a gente rapidamente, lá no terceiro TRI de 2019, a gente já virou o maior importador do Brasil e vem fazendo isso com qualidade e cada vez com mais estrutura, com mais apoio e mais bem posicionado, vamos ter posição fora do Brasil, etc. Então, acho que o trading portanto, o mercado de importação vai estar ativo e vascularizado e em constante uso, tá? Eu faria só um adendo a esse comentário, que é o fato de que nesse período de muita vol, né, e sobretudo com o fato de que o preço no Brasil ficou muito descontado em boa parte do trimestre em relação, isso já era verdade no primeiro TRI também, em relação ao preço de paridade de importação, isso, de certa forma, afugentou a maior parte dos importadores independentes, e isso também, obviamente, deixou um espaço maior, ou seja, a nossa participação no total importado no país cresceu nesse período. Então, talvez esse elemento seja um pouco conjuntural quer dizer, à medida que haja uma normalização, né, como já está havendo agora, né, de um preço no Brasil já mais alinhado à paridade, né, com uma redução da vol, uma normalização do cenário externo, talvez haja um retorno gradual desses outros players e que a gente vá dividir um pouco mais esse mercado do que já foi nesse último TRI. Mas, ainda assim, a gente entende que deveria ser uma parte relevante aí do nosso mix de forma recorrente, tá? Sobretudo agora, quer dizer, a gente não deixou de fazer isso e não deixou de manter, como a gente muito discorreu aí no release, não deixou de manter a nossa rede abastecida pelo fato de ter um desconto no preço Brasil, muito menos faremos isso agora quando há já um prêmio um prêmio positivo nessa importação, né? Voltando para então a tua primeira pergunta, essa é uma pergunta interessante, porque ela de fato trata exatamente dessa dinâmica, né, dessa dicotomia aqui entre reposição e estoque, né? De fato, essas duas forças estão conflitantes aqui, né? Mas esse conflito ele é mais acentuado, obviamente, quando tem o step down ou step up, né, do estoque. Aqui a gente está exatamente, quer dizer, ao longo de julho, iniciozinho de agosto, a gente verifica realmente uma margem de reposição bastante mais acelerada em relação ao que verificou no segundo TRI, como contraposição a essa queda do estoque. Mas eu diria que é cedo, Thiago, para falar alguma coisa sobre o trimestre fechado, entende? Primeiro porque ele está muito longe de acabar, né? E a gente ainda vai ter, né, até setembro aqui com uma dinâmica de margem difícil de saber como ela vai evoluir. De novo, não é a gente que define a margem, isso a gente, né, a gente é líder de mercado, enfim, nossa presença acho que é sentida, sem dúvida, mas a gente não é o único fazedor de preço no mercado. Então, é difícil antecipar exatamente para onde essas margens vão caminhar. A gente acha que tem uma dinâmica até aqui muito saudável, assim, já estamos aqui no meados de agosto, né? Então, até aqui muito, muito bem. Mas é difícil te antecipar como que... Até porque os movimentos de estoque, eles também
dependem de todos os fechamentos contábeis, e você sabe que, em que pese a gente ter poucos dias de estoque, o trânsito de todo o efeito estoque ao longo do trimestre, ele vai acontecendo de forma meio gradual, assim, pega uma parte no mês, sempre escorrega para os meses seguintes, então é difícil de antecipar completamente. Então, eu te diria que a gente precisa ainda esperar para dizer qual das duas forças será mais preponderante nesse contexto. Mas eu diria que, assim, independente disso, os níveis, dado o capital empregado maior, os níveis de retorno se manterão altos, se manterão saudáveis, né? Portanto, as margens terão que, ou por efeito estoque ou por efeito reposição, terão que se manter saudáveis para compensar esse maior capital aplicado, esse maior risco tomado nas operações. Isso está sendo verdade e vai continuar verdade. Então, acho que o fundamento microeconômico está funcionando bem aqui, a gente vai se manter assim pelo menos pelo que estamos vendo, o mercado está seguindo dessa forma também e está funcionando bem. Tá super claro. Só um follow-up sobre a discussão das importações. Talvez a melhor forma de perguntar seja se a margem de reposição desses 20% de diesel e gasolina originados em importação no trimestre, ela foi maior ou menor do que aquela margem de reposição média? Vamos pegar lá os R$124 metro cúbico, que exclui estoque e hedge da companhia. A margem de reposição só dos 20% importados? Isso. Porque a gente, assim, isso é uma dinâmica interessante, porque a gente não fez desse jeito, né? Porque, no fundo, quando a gente está falando de uma margem de reposição média dessa parcela, ela foi muito boa, né? Mas a gente está sempre comparando com um custo médio, né, blend, que é o custo que todo mundo percebeu, que é um custo de ter 15%, 20% de importação, com um custo de ter 80%, 85% originados no Brasil, que é um preço, na maior parte do tempo, menor do que esse importado. Então, a margem de todos os segmentos que a gente verificou, elas estavam, comparados com essa referência, muito positivos. Mas a gente não fez um alinhamento de clientes para dizer, olha, esse cliente aqui é o último 20%, portanto, eu vou apurar a margem dele, que ele consumiu esse último barril importado. Não foi assim que a gente fez, até porque a gente achou mais inteligente, nesse momento, fazer um certo achatamento dessa curva de custo, ou seja, não tinha nenhum cliente pagando o último preço importado, mas também não tinha nenhum cliente pagando o preço mais barato da primeira molécula. Ficou na nossa mão uma certa arbitragem de como alocar esses delta custos no total dos segmentos que a gente atende. Então, é difícil responder a tua pergunta tentando isolar um pedaço só do volume, né? Mas eu diria que, assim, hoje a gente já nas importações percebe uma arbitragem positiva. Então, essa questão já nem está presente mais nesse momento, né? A gasolina hoje já está muito perto de zero, né? No diesel, uma ligeira arbitragem positiva que a gente ainda verifica em boa parte dos terminais. Então, a importação é favorável, né? E ela foi favorável. Acho que a nossa margem maior da história aqui, ela comprova o fato de que a gente foi capaz, sim, de repassar isso aos preços, né, para o mercado. Mas a gente não fez isso tentando alinhar os clientes e alinhar os custos de cada barril. A gente fez isso de uma forma que nos pareceu mais equilibrada e com melhores resultados. A gente conseguiu manter um share crescente com uma margem muito alta. Então, acho que foi um equilíbrio bem sucedido, mas sem tentar fazer esse isolamento, sabe, de um pedaço do volume para uma margem só daquele volume. Assim, não é muito como a gente raciocinou essa questão. Não, faz sentido e está super claro. Muito obrigado. Falou, um abraço. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, da UBS. Luiz, seu microfone está liberado. Olá, Wilson, Natal, obrigado por pegarem as perguntas, parabéns aí pelos resultados. Eu queria talvez fugir um pouco da parte do varejo, e aí, Natal, se você puder comentar um pouco da dinâmica dos dois segmentos de B2B e Aviation, que vieram muito fortes, e aí, se você puder dar um pouco mais de cor, de fato, tirando toda essa parte de importação, de ganho de estoque, que eu acho que isso vai acontecer todo trimestre, mas queria entender um pouco da recorrência da dinâmica desses dois setores. E aí, talvez, se me permitir aqui duas para o Wilson. Wilson, você menciona muito a questão de transição energética. Obviamente, a companhia fez movimentos importantes de alocação de capital, como, por exemplo, a Comerc e outras parcerias. E, pelo menos, o que tem
hoje de notícia que o governo do Espírito Santo quer se desfazer da distribuidora e que vocês, eventualmente, estariam saindo juntos. E aí eu queria entender um pouco do racional por trás dessa decisão de não, eventualmente, exercer o direito de preferência. Preço, alguma questão logística, regulatória, entender um pouco como é que vocês enxergam esse processo decisório. E, por último, Wilson, você está aí num processo, talvez, de transição para a Eletrobras, né? Acho que com data já definida para o outro lado. Você é um executivo que tem uma história bastante longa, vamos dizer assim, e bastante próximo do Conselho. Então, se eu pudesse, talvez, escutar de você assim, como é que você pretende fazer essa transição e que tipo de perfil de CEO você imaginaria que faria sentido para a companhia, olhando todo esse plano que existe? Se faz sentido alguém interno, por exemplo, ou como é que você está vendo esse processo? Obrigado. Vou começar, Natal. Eu termino aí. Vamos lá, Luiz. Tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. Deixa eu te falar rapidamente aqui do B2B e aviação. No fundo, acho que todos os segmentos tiveram dinâmicas inseridas aí nesse contexto mais amplo, né, de alta vol, com preços altos, com alta de preços também, né, e, portanto, com ganhos de estoque e com uma dinâmica competitiva que foi, de alguma forma, similar. Obviamente que a aviação é um pouquinho diferente, né, mas se você pensar aqui no B2B e no B2C, eles têm uma dinâmica similar. Também tem uma parte do mercado contratado, tem uma parte do mercado que opera em bases spot. E, obviamente, esse público todo de clientes, né, que opera em base spot, na medida em que todos os players independentes importadores ficaram, de alguma forma, fora do jogo, ficaram, né, com mais receio, talvez com mais cautela de fazer essas importações, a gente conseguiu ganhar muita atração com esse público, né, muito mais do que é usual, conseguindo colocar, mesmo nesses segmentos descontratados, margens bastante sólidas, eu diria, né, e isso, obviamente, ajudou muito a dinâmica desses segmentos também, né. Então, no próprio B2B, a gente conseguiu fazer uma combinação, eu diria, muito bem feita, né, de uma margem de reposição alta, ela, inclusive, sequencialmente, em relação ao primeiro TRI, ela cresce, ao longo do segundo, e on top disso, um ganho de estoque também considerável, que nos ajudou, né? Quer dizer, a gente não teve muita dificuldade, obviamente que além disso teve o preço do CBIO, né, que aumentou bastante ao longo desse período, teve o preço do diesel subindo, teve a própria questão cambial, mas mesmo com tudo isso, o mercado absorveu, né, essas variações de custo das moléculas, né, que fizeram parte do contexto aqui, né, do global, isso não é uma questão aqui do Brasil, mas que obviamente levaram uma dinâmica muito saudável do ponto de vista competitivo e de solidez da nossa margem. Então, o B2B seguiu uma trajetória muito similar, assim, em termos de dinâmica, né? E a questão da aviação, né, ela tem um fenômeno, além desse fenômeno do próprio ganho de estoque, né, que também se verificou nesse segmento, o preço também subiu, mas teve uma dinâmica importante, e essa é transitória também, que é a questão da variação cambial. Na medida em que a gente atende um mercado, né, de voos internacionais, a gente tem um preço denominado em dólar, né, para esse segmento, $1 por litro. Na medida que, ao longo do trimestre, há uma depreciação do real, portanto, uma alta da taxa de câmbio, né, isso leva mais reais para o mesmo dólar por litro que estava nominado como preço para esse segmento, fazendo uma certa expansão de margem. Parte disso aparece devolvido na forma de um hedge cambial, que vem lá no resultado financeiro, mas ainda assim, se você olhar liquidamente, há uma expansão de margem, sem dúvida, vindo desse fenômeno que afeta positivamente a margem da aviação. Acho que foi a maior da história também, foi muito alta, né? Mas ela tem bastante desse efeito, em combinação também com esse efeito do ganho de estoque, né? Bom, aí eu vou deixar aí para o Wilson responder as outras duas, se quiser ajuda aí com a S-Gás também. Beleza. Eu acho que o tema, começando pela primeira aqui da S-Gás, o tema da transição energética, acho que você endereça corretamente, se você lembrar, o nosso planejamento estratégico. Nós havíamos tomado uma decisão de estrategicamente posicionar a companhia como uma companhia asset light. Em cima disso, nós deixamos absolutamente claro para o mercado
a nossa não ida, por exemplo, à procura de refinarias, e a mesma coisa com relação a negócios regulados como o AES Gás. Então, a decisão de privatização foi tomada em conjunto com o nosso sócio, com o governo, né? O trabalho de contratação do BNDES, definição, inclusive do preço mínimo, também foi feito, nós já formalizamos essa decisão. Isso está absolutamente alinhado com a nossa crença de que nós temos muito mais valor a ser criado, por exemplo, na operação de gás, lembrando que 90% dos clientes, especialmente os clientes corporativos, estão fora do grid, né? Não são atendidos por uma distribuidora, e aí é onde a gente tem uma vantagem competitiva extraordinária. Então, a decisão sim de privatização, de apoiar o governo e de sair desse negócio. Ela já foi tomada e nós estamos aqui aguardando agora só o processo. E a decisão também, do outro lado, de entrada, se você for olhar na nossa... A gente tem um mapa na companhia mostrando todos os energéticos que serão assim, as opções da transição energética dos clientes. Nós estamos nos posicionando como uma plataforma que vai permitir ao cliente, no momento em que ele decidir fazer a sua transição, e isso nós temos até 2050, ele ter as opções aqui atendidas por Vibra. Uma das opções importantes para gás natural, quer dizer, é o próprio GNL, que se for olhar que o cara está fora do grid, ele tem que operar numa planta, e ele quiser trocar, por exemplo, óleo combustível por gás, ele vai ter que operar com uma planta de GNL, GNL Small Scale, que a gente chama. E é nessa transação que nós estamos aqui hoje, ultimando os detalhes, possivelmente meu sucessor é quem vai estar podendo compartilhar com vocês esse avanço. A gente entende que tem uma vantagem competitiva de infraestrutura da companhia, de logística da companhia, de acesso aos clientes, de avaliar as necessidades desse cliente. Então, diria assim, essa é muito importante que seja conclusa, e ela está naquele rol que a gente havia colocado, do aporte de até 20% do nosso CAPEX daquela ocasião, para concluir eu diria assim, essa plataforma multi-energia e nos deixar bem posicionado naquele slide que eu coloquei para vocês, que é onde mais cresce, né? Eletricidade e gás natural são os energéticos que mais crescem nesse período, fruto da decisão de transição energética. Bom, com relação ao tema da minha transição aqui, não energética, a transição importante é assim, naturalmente, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, até por orientação do Conselho, foi criar um plano de sucessão. Né? Eu tenho 2 sucessores nominados, que são acompanhados por mim e pelo Comitê de Pessoas, e naturalmente, são opções importantes aqui a serem consideradas pelo Conselho de Administração na minha sucessão. Eu diria assim, se a gente fosse olhar, completando 1 ano e meio na companhia, né? É uma jornada curta, mas longa e intensa, especialmente. Nós pudemos fazer bastante coisa, desde criar o Corporation com o follow-on, consolidar um conjunto de transformações que a companhia já vinha fazendo, no sentido de torná-la a mais eficiente e maior do setor, e o terceiro, de criar essa plataforma, como eu falei, ela tem aqui esse último movimento para ser feito, e já está ele bastante estruturado aqui para a gente avançar. Então, evidentemente, o desafio importante que se tem a partir de agora é a consolidação dessa plataforma, é a percepção de valor dessa plataforma. Eu, às vezes, fico triste porque eu acho que o mercado ainda não compreendeu o potencial dela. Quer dizer, você tem uma capacidade de, em até 5 anos, ter um acréscimo de 50% no seu EBITDA, sem perder o seu core business, porque o core business continua crescendo, como eu pude mostrar. Eu quis pegar uma fonte oficial, mas as nossas fontes de consultoria são ainda mais agressivas em relação ao core. Nós estamos muito convictos de que essa nossa assim, eficiência no core vai continuar garantindo esse crescimento do nosso EBITDA, mas nós temos um EBITDA que ainda não é percebido por vocês, talvez pela forma da forma como nós nos associamos via JV, mas com a perspectiva de controle no tempo, que vai ser ainda mais relevante. É uma empresa nova que você está criando no prazo de até 5 anos. Se a gente fosse olhar pelo número que a gente tem hoje, aqui nós temos 5 bilhões de EBITDA em base recorrente, nós estamos falando de uma coisa que tem 1,5 bilhão, talvez um pouco mais até do que isso, e se tiver o controle, quando exercer o controle, mais. Então, é uma empresa nova, sem perder a antiga,
e eu diria assim, não há um posicionamento tão forte como o que a gente colocou, e essa plataforma está praticamente constituída, ela cresce gradualmente, o que vai, obviamente, nos permitir aqui dosar o nosso CAPEX nisso. Então, indo nesse ponto, né, de ter criado essa plataforma, eu diria assim, os desafios do meu sucessor, e não é mole ser CEO de uma empresa de óleo e gás, né, num ambiente que tem essa volatilidade, então é óbvio que a atenção ao negócio, ao core, ela é fundamental, mas evidentemente a capacidade de passar para mercado, para os investidores, para os analistas, a importância dessa plataforma criada, concluí-la com esse último movimento e de alguma maneira, tangibilizá-la para mercado. Não é fácil, você está falando de outros energéticos, eletricidade, evidentemente, não é uma coisa simples, mas ela é necessária. E, obviamente, a transparência com que a gente possa consolidar esses movimentos sobre a ótica da governança e direção são os principais desafios, para além daquele que nós não podemos esquecer, é uma companhia que foi recém-privatizada, falar que nós estamos com um nome novo há um ano, com um propósito que é muito engajador. Eu sou muito feliz pelo que a gente fez aqui. Fomos felizes no nome, no propósito, nos princípios. Então, evidentemente, você tem uma questão de desenvolvimento cultural. Dentro dessa, se alinhando a companhia, quer dizer, fazendo de fato essa migração de uma empresa distribuidora de combustível para uma empresa de energia, que possa estar, pela proximidade com seus clientes, né, pela centralidade dos clientes, poder estar atendendo em necessidades diferentes. Então, isso é questão cultural. Eu diria assim, o desafio cultural do novo CEO também vai ser importante. É seguir um caminho que eu sempre falo para eles assim, não tem parada, né? Ele não termina. A questão cultural é uma questão evolutiva. Nós estamos evoluindo no mundo nas questões ligadas à descarbonização, especialmente a questão do ESG. Isso faz parte dessa agenda que o meu sucessor vai ter. O conselho da nossa companhia é um conselho muito sênior, vocês sabem disso, né? É um conselho que manteve pessoas que já estavam aqui na jornada, pessoas muito qualificadas, e trouxe outras pessoas bastante alinhadas com esse desafio futuro, dessa agenda de ESG, a começar pelo nosso presidente do conselho, que é uma pessoa muito reconhecida nisso. Nós temos a Clarissa também, Ana Tônicas, é gente muito assim, ligada nesse novo momento. Então, por óbvio, o conselho, na sequência da minha decisão, já constituiu lá um comitê para a seleção desse meu sucessor, já estabeleceu aqui um headhunter, vai, obviamente, cotejar os dois sucessores internos com alternativas que eles possam vir externos, olhando esses desafios que eu há pouco coloquei a vocês. Eu diria assim, nós temos gente internamente muito bem preparada, eu sou bastante assim, genuíno em falar que eu não sabia nada desse setor, aprendi muito com o time é muito qualificado, então tem naturalmente condições de fazer isso, mas obviamente, como eu falei, são desafios também adicionais aos que a gente já tinha, são desafios que envolvem essa agenda de ESG e de cultura, e a gente pode achar também alternativas externas, e o conselho, que é muito qualificado, saberá naturalmente escolher isso. Eu acho que a gente tem hoje opções de mercado, né? Uma companhia que tem uma capacidade de atração importante, está num momento muito bom para ela, assim, em termos de perspectiva de crescimento, etc. Então, eu acho que a gente tem como atrair, e temos também pessoas de dentro muito qualificadas para poderem seguir esse desafio. Eu acho que o conselho vai ter, sem dúvida nenhuma, tem uma dificuldade aqui em fazer esse cotejamento, mas eles são qualificados, experientes, exatamente para enfrentar esse desafio. Não tenho dúvida que farão uma boa escolha. Tá certo. Obrigado, Natal. Obrigado, Wilson. Se eu puder, esses nomes são públicos, não? Do Comitê de Sucessão, não? Você pode falar quem são os dois? Não são públicos. Tá ok. Obrigado. Boa sorte e parabéns aí. Obrigado. Obrigado, gente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Vicente, seu microfone já pode ser liberado. Wilson, Natal, Fux e Joelson, aí, obrigado. Primeiro, também faço questão de desejar aí todo sucesso para você, Wilson, nos novos desafios aí já anunciados. E de novo,
parabenizar a companhia aí pelo detalhamento do release, não só pelo breakdown de margem, mas também por toda a discussão de dilemas aí, né? Importa, não importa, faz ou não faz hedge, e todo o racional tático e estratégico. Minha primeira pergunta, eu queria voltar, se me permitir, Natal, no tema de liberação de capital de giro. Eu queria entender onde isso poderia resultar, né, do ponto de vista de remuneração ao acionista. Então, assim, assumindo esse cenário de uma queda mais estrutural dos preços de combustíveis, né, e que a indústria volte a liberar mais capital de giro com margens de reposição saudáveis, em que momento vocês se sentiriam à vontade para voltar a subir payout, buyback, né, o lean release de vocês, que vocês resumiram aí os buybacks, o que é positivo, mas queria entender se tem algum ratio de alavancagem líquida, alavancagem bruta, nível de caixa, que faria vocês ficarem mais confortáveis em aumentar o payout. Minha segunda dúvida, a gente percebeu também que vocês optaram por não utilizar risco sacado esse trimestre, né, enquanto seus competidores continuaram usando bastante. Queria entender um pouco os motivos, né, se é uma questão de taxa, que não está valendo a pena ou não, e se vocês pretendem voltar a usar olhando para frente. E se permitir só uma última, sobre a ZEG, né, quando vocês acham que atinge esses 2 milhões de metros cúbicos por ano, não sei o quanto que vocês podem falar, qual seria o capex necessário para chegar lá, se tem algum range de EBITDA que vocês esperam chegar, né, e se essa monetização aí dos 2 milhões de metros cúbicos por dia vem mais via venda de molécula ou injeção de eletricidade tanto em GD ou centralizado. Obrigado. Começa aí, Natal. Eu fecho, velho. Tá bom. Bom, vamos lá. Falar, obrigado aí pelo feedback também, cara, e pelas perguntas. Bom, sobre a questão da liberação de capital de giro, de fato, a tendência, como eu falei na outra pergunta aí, ela é favorável, em princípio, né? Tem um movimento de recuo aí do petróleo já se consolidando, aparentemente, e tem, naturalmente, assim, o mercado talvez tem uma questão do próprio tributo, né, que cai aqui e também libera capital de certa forma, né? A gente acaba tendo sempre uma parte do capital aplicado em tributo a recuperar, né? Isso também faz uma certa redução na medida que o tributo fica menor do capital aplicado no negócio. E você tem também, eventualmente, na medida que se normalize o cenário, né, a gente poderá tomar discricionariamente essa decisão de recuar também os próprios níveis de estoque em termos de banda, né, em termos de volume, não apenas preço. E isso, obviamente, deveria liberar, de alguma forma, né, poderá liberar, né, um pouco da nossa banda de alavancagem. Então, a forma como a gente está pensando nisso é o seguinte, quer dizer, a gente entende que não deveria fazer uma distribuição, entendeu, né? Quer dizer, a decisão foi de não fazer uma distribuição neste momento, dada a incerteza ainda persistente no cenário, né? E a necessidade da gente ainda carregar mais estoque, e dada a proximidade que a gente fechou o trimestre em relação ao nosso teto de alavancagem, que é o 2,5 vezes EBITDA últimos 12 meses, né? Na medida em que a gente verifique de fato, agora ao longo do terceiro TRI, esse recuo do capital empregado, né? O recuo do capital de giro, e, portanto, a abertura de um certo espaço dentro dessa banda, a gente certamente vai considerar, né, voltar com uma elevação do payout, que historicamente, né, a companhia sempre teve um payout bastante alto, até em termos relativos aí na Bolsa como um todo. E a gente, esse ano, por uma questão cautelar aqui, e você viu que, de fato, a gente não estava errado, né? O capital de giro, aí, como um dos, nas primeiras perguntas, aí, foi colocado, né? Foi um tema no setor, né? Todo mundo teve um capital de giro muito, né, muito pressionado aqui ao longo desse tempo. Eu acho que a gente teve um acerto aqui em ser cauteloso na questão da distribuição até aqui, mas, obviamente, que, como todo bom seguro, né, o melhor dos mundos é quando você não precisa usar, né? Então, esse volume a maior é um seguro que a gente, de alguma forma, contratou, e que, se a gente não precisar dele, a gente vai ter todo o interesse de desfazê-lo gradualmente, né, e convergir para transformar isso em payout. O que a gente vai tentar sempre obedecer é o limite da banda de alavancagem que a gente definiu com o Conselho, né? O Conselho também, a gente fez uma releitura, um recálculo da estrutura ótima de capital, né? À medida que o CDI saiu de 2% para esses níveis que estão agora, a gente entendeu que deveria fazer um reassessment, né, de toda essa estrutura ótima que a gente havia definido antes,
A conclusão terminou sendo de que a banda que a gente havia definido continuava válida, em que pese os níveis de juros terem subido tanto, e, portanto, a gente continua perseguindo o mesmo nível, né? Então, hoje, a limitação está exatamente nessa dicotomia entre tomar mais risco, né, e ficar exatamente na banda ou no teto da banda ou até furar o teto da banda, e aí, eventualmente, ainda ter um extra de consumo de capital de giro passivo, né? Ou seja, se o petróleo subir mais de repente, né, por qualquer razão, e não há nada que impeça isso de acontecer, a gente poderia furar muito essa banda. Então, a gente entende que hoje, cautelarmente, é melhor manter isso daqui dentro desses controles que a gente estabeleceu. Na medida que a gente tenha o conforto de desfazer esse estoque, é porque, de fato, a situação está melhor, então a gente também, gradualmente ou naturalmente, vai ter mais conforto de também transformar isso tudo em payout, na forma que fizer mais sentido, né? Poderia ser na forma de dividendo, ou, enfim, na forma que for, mas, sem dúvida, a gente não vai reter caixa desnecessariamente na companhia, mantendo uma alavancagem fora da ótima. Então, esse é o racional que a gente está usando. Sobre o risco sacado, que você também perguntou, a gente faz uso, sim, do risco sacado, a gente não fez no segundo trimestre, mas, assim, a gente entende o risco sacado, que, no fundo, são os mesmos bancos, né, tipicamente os bancos nacionais, avaliando o risco Vibra, né? Ou seja, eu estou falando aqui, obviamente, do risco sacado na conta fornecedores, né? No contas a pagar, a gente também tem clientes que fazem risco sacado conosco, a gente recebe à vista e o cliente toma prazo do banco. Mas, no fundo, a avaliação de risco que o banco faz é uma avaliação de risco do nosso risco. Então, é o mesmo banco que, numa outra operação, vai estar avaliando o meu risco, né, e podendo me oferecer um custo comparável com esse do risco sacado, ou até, em muitos casos, menor, né, mas com prazos muito mais longos, com operações muito mais estruturais. Então, o que a gente tem feito, né, tipicamente, é usar essas operações de risco sacado meramente como pontes aqui, como bridge, de algum momento em que a gente esteja precisando cobrir alguma questão de caixa, ou seja, a gente queira ter um pouco mais de liquidez, né, em relação a que está presente, e a gente faz essa tomada do risco sacado meramente para cobrir esse espaço até que a gente estrutura uma operação com prazo longo, uma operação que a gente entenda mais razoável do ponto de vista dessa comparação entre custo e prazo, né? Então, a gente não acha que é uma boa fonte de financiamento o risco sacado estruturalmente. A gente acha que isso deveria ser usado em casos particulares, e assim a gente fez, né? A gente fez lá em dezembro do ano passado e desfez em janeiro, quer dizer, é só o tempo da gente montar uma operação de captação muito mais estruturada, com prazos longos. A gente fez aqui emissão de CRA de 9 anos de prazo médio, a gente fez debêntures, a gente fez vários tipos de instrumento, né, e mesmo bilaterais, mas que tomam um pouco mais de tempo para se estruturar. Por isso, o risco sacado é uma boa opção, a nosso ver, porque ele tem custos razoáveis até, mas são prazos normalmente muito curtos. Então, eles não fazem sentido numa composição de um liability management como uma estrutura para compor a estrutura de capital de forma recorrente. Então, a gente faz usos pontuais, a gente, inclusive, neste momento está fazendo de novo, a gente em julho, já após aqui o final do trimestre, a gente em julho contratou novamente aqui, mas com o mesmo objetivo, e com uma intenção de concluí-lo tão logo a gente estruture outros tipos de captação que a gente entenda mais razoáveis, né? Então, esse é enfim, aí eu não saberia comentar a estratégia de cada player, né? Mas, certamente, a forma como a gente olha para o risco sacado é essa, e eu acho que o nível de custo que a gente tem conseguido e os longos prazos que a gente consegue nas outras captações, acho que demonstra um pouco do porquê que a gente não olha isso aqui como uma opção muito preferencial, tá? Bom, Wilson, você quer falar aí da ZEG? Não, posso falar. Veja, os 2 milhões de metros cúbicos são a nossa avaliação aqui até 2026, num trend de 4, 5 anos, a gente tem condição de fazer isso. A vantagem disso aqui, sempre lembrando, isso não é uma usina que vai produzir isso num capex único. Então, a vantagem da gradualidade, quer dizer, nós vamos instalando essa solução nas usinas de açúcar e álcool que nós temos relacionamento. Obviamente, o nosso desejo, então, ela deve crescer de forma gradual. Então, no business plan que nós temos, nós chegamos nisso aqui em cerca de 2026, 2027, nós daríamos condição, dado o potencial de aplicação dessa tecnologia nas usinas de açúcar e álcool, que a gente tem proximidade, relacionamento, etc., é o que a gente vai conseguir. Talvez o Natal possa colocar um pouco mais de cor na questão
a questão do CAPEX relacionado aí a essas unidades, mas são diversas. Eu só queria colocar o seguinte, que é importante até para falar um pouco da sua primeira pergunta aqui. Quando a gente tratou dessa nossa plataforma multienergia e esse último movimento que eu falei do GNL, nós tivemos aqui ao longo dos primeiros semestres também várias conversas, sempre aí usando nosso relacionamento via RI com os acionistas em relação a esse tema na questão do payout que foi observado por você. E aqui eu só queria compartilhar que talvez seja na mesa do meu sucessor, certamente vai estar a conclusão dessa transação, da transação do GNL, e na sequência disso, conforme os compromissos que a percepção que nós colhemos dos diversos acionistas da companhia, a necessária estabelecimento de uma política de payout, de remuneração do acionista para ser seguida pela companhia em diante. Eu acredito, isso daqui é uma coisa que o Conselho de Administração já nos demandou, nós pudemos fazer essa discussão com grande parte aqui dos nossos acionistas. Nós já estabelecemos aqui um conjunto de alternativas e eu não tenho dúvida que na mesa dele vai estar também isso, junto com o Conselho de Administração, para que vocês tenham aqui ao longo do terceiro trimestre já uma emissão de uma política que possa ser seguida e possa ser percebida como, de alguma maneira, quer dizer, forma o tripé, né, de a gente ter um uso, uma alocação de recursos que possa ser avaliada por vocês corretamente, seja no sentido de que a gente tenha uma aplicação forte no nosso core business, que continua crescendo, como eu falei, mas também nessas adjacências que nós constituímos via essa plataforma multienergia e, de forma especial, a remuneração dos acionistas, que, como disse o Natal, sempre foi um diferencial dessa companhia. E nós vamos explicitar isso na forma de uma política que possa ser, aí tornar, como eu falei, absolutamente transparente para o mercado como é que nós vamos compartilhar o produto dessa grande eficiência dessa plataforma alternativa. Se você quiser colocar só um pouco complementaria, se você me permitir, eu até complementaria esse teu ponto. Eu acho que é importante ressaltar o seguinte, quer dizer, a gente, nesses movimentos que fez recentes, né, de parcerias, JVs e aquisições, a gente focou aqui, quer dizer, a gente fez movimentos absolutamente focados naquelas energias e naqueles segmentos, né, que a gente havia escolhido e divulgado ao mercado. A gente não fez nada além do que estava lá, e não pretende fazer nada aquém do que está lá. Quer dizer, o último movimento que faltaria aqui fazer para completar aquela lista é um movimento no GNL, que também não tem nada de grande monta do ponto de vista de alocação antecipada de capital. Quer dizer, como são negócios a se desenvolverem, né, ao longo do tempo, essa alocação de capital será gradual no tempo, à medida que o GNL se desenvolva no Brasil como opção energética, mas então não há grandes antecipações de caixa a fazer. Então, em sua maioria, quer dizer, a esmagadora maioria do capital que a gente pretendia alocar nesses novos negócios já está feito. E uma vez concluído esse movimento aqui, ou esses movimentos dentro do GNL, né, que também não são tão demandantes de capital, a gente vai ter ainda algumas coisas para liberar capital, né? A gente ainda está terminando a liberação de capital através dos imóveis, a gente está fazendo monetização de ativos logísticos, a gente tem a própria ES Gás aqui que o Luiz comentou, então a gente tem também liberação de capital, que a gente vai aplicar nesses outros negócios, ou vão virar payout, né? Mas a partir daqui passa a ser, né, quer dizer, toda a geração de caixa vai continuar, obviamente, parte dela sendo aplicada no negócio de hoje, né, nos embandeiramentos de postos, no negócio usual, mas a maior parte vira, obviamente, distribuição aos acionistas. Então, não tem nenhum tipo de intenção de fazer empire building ou virar uma holding ou ficar procurando mais outras opções para alocar o capital. Quer dizer, na verdade, a gente fez uma avaliação estratégica que partiu do mesmo conjunto de clientes, de uma transição energética que está dada no contexto, e que, a partir dela, a gente desenvolveu um conjunto de movimentos a fazer e já fez. Então, assim, queria deixar muito claro, assim, que uma vez feito esse movimento, não há nada mais relevante a fazer do ponto de vista de alocação, a não ser, obviamente, as alocações que vão ser demandadas no próprio negócio usual, né, no negócio de combustíveis, mas que a gente, então, vai ter naturalmente uma convergência disso da geração de caixa para virar payout, e aí
com toda quer dizer, essa nova política que a gente já está avaliando e refletindo sobre ela de dividendos, a gente gostaria de tangibilizar essa direção através dessa política que o Wilson comentou. E com relação aqui a Falangazeg, em termos de CAPEX, em particular, a gente não divulgou um número, o que a gente divulgou a intenção de a gente, quer dizer, como parte do compromisso ou da própria aquisição, né, de 50% de participação, a gente tem um pedaço dessa alocação que vai ser feito da forma primária, como um carrego de CAPEX dos sócios originais da companhia, né, e isso é alguma coisa em torno de 440 milhões, que vai dar lá 220 de carrego, ou seja, a parte deles que a gente estaria carregando. Quer dizer, os 220 seriam a nossa parte, né? E os outros seriam a parte deles. Mas, em que pese a gente não ter dado um número global de CAPEX a ser alocado na companhia, publicamente, mas uma coisa que vale destacar é que a gente avaliou, assim, as tecnologias alternativas, né? E a conclusão que a gente chegou é que a intensidade capital dessa tecnologia que a gente está usando, ela é muito mais interessante, aparentemente, do que o que tem disponível no mercado. Então, assim, quando a gente compara o CAPEX por metro cúbico produzido, né, a gente acha que aqui tem alguma coisa perto de 40% de maior eficiência, né, ou seja, um CAPEX 60% mais barato do que a gente verifica na tecnologia alternativa. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para você ter em mente, porque a gente entende que tem não só um CAPEX, mas um OPEX mais barato, portanto, vai ter um player não só que vai ter muito crescimento a vir, mas um crescimento com muita eficiência, né? E com muito acesso à vinhaça, que é a nossa matéria-prima base, né? Então, eu acho que é uma combinação muito forte aqui, fora todo o acesso a clientes, né? Não só o acesso a matéria-prima, mas o acesso a clientes que a nossa força aqui de vendas no B2B vai ser capaz de oferecer. Então, nosso acesso aqui a mais de 20 mil clientes. Eu acho que vai ser uma combinação muito poderosa aqui para a gente potencializar essa companhia. Não temos dúvida que ela vai ser um case de sucesso aqui. A gente vai trabalhar para isso. Wilson, Natal, obrigado, viu? Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, seu microfone já pode ser ativado. Olá, Wilson, Natal. Consegue me ouvir bem? Ótimo. Pessoal, obrigado por pegar minhas perguntas. Parabéns de novo aí, reforçando o coro aqui em relação ao disclosure no resultado. Sempre ajuda muita gente aqui. Eu acho que ajuda vocês também a não ter um excesso de perguntas pós o release. Mas vou tentar pegar 2 pontos aqui que talvez a gente não falou, né? Embandeiramento e mudança tributária. Na questão da mudança tributária, assim, acho que a gente ouviu algumas pessoas falando com relação até a forma que hoje tem alguns players tocam esse negócio no Brasil de uma forma não correta, vamos dizer assim. Então, assim, acho que teve uma mudança para melhor, né, principalmente nesse curto prazo aí até o final do ano. E eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês estão vendo essa mudança, assim, se realmente vocês têm sentido alguma mudança na competição, dada essa mudança tributária, e se você acredita que realmente isso ajuda na mitigação e na operação de players que não agem corretamente nesse mercado. Tá? Que a minha visão aqui é que o grande ponto é o etanol, né, e a barriga de aluguel e etc. Isso não foi resolvido, foi mitigado, mas não foi resolvido, dado a disparidade que existe entre margem e imposto no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês têm visto essa dinâmica. O segundo ponto, em relação ao embandeiramento, a gente viu uma consistência da empresa em relação ao embandeiramento, né? Quase 200 postos ano contra ano, 60 postos tri contra tri. E aí, dentro desse ponto, uma coisa que me chama a atenção é a questão da galonagem. Né? Quando você olha para a galonagem e você compara nos últimos anos, teve uma melhora relevante, mas até acho que um pouco em função do easy comps ali, por causa de pandemia e etc., na rede de postos. Mas quando você olha para 2018, 2017, vai uma janela um pouco mais longa, a galonagem ainda não chegou ao ponto que a gente via lá atrás. E aí, dentro desse ponto, eu queria entender de vocês assim, o que seria driver para volume dentro de rede de postos? Embandeiramento? Ou vocês acreditam ainda que essa galonagem vai continuar aumentando ao longo do tempo? Ou existe uma maturação até desses postos que vocês estão colocando para dentro da rede? Até para entender como modelar isso para frente em termos de volume para a Vibra. Então, são esses 2 pontos. Olá, Natal, é você.
faço um complemento. Vamos lá, Barra. Muito obrigado aí pelos comentários aí, teu feedback e também pelas perguntas. Eu talvez tentaria separar essa questão tributária, né, em alguns pontos. Assim. Eu acho que tem uma primeira coisa que obviamente, com a alta do petróleo e do diesel, enfim, tudo junto ao mesmo tempo, né, o câmbio, isso obviamente leva a sociedade né, a questionar o nível global de preços, e isso leva, né, que os agentes, né, tanto no nível federal quanto estadual, a se mexerem, a buscarem alternativas aqui de compensar ou mitigar esses efeitos com alguma redução tributária. Isso aconteceu, e aconteceu de várias formas, quer dizer, teve um esforço até, né, com várias frentes algumas vezes conflitantes, né, atacando o mesmo problema, mas todas com a mesma intenção de produzir uma queda imediata do tributo, né, para compensar um pedaço desse efeito preço, né. Isso se deu primeiramente com a própria LC 194, né, que fez lá aquela redução do PIS/COFINS na gasolina e no etanol, o diesel e o QV já vinham zerados já desde março, me parece, e aí, quer dizer, você, além disso, teve na sequência ali ao longo de junho uma redução do próprio MPF, né, tanto o diesel também já tinha uma redução, e aí você tem uma redução, a do diesel vai até final de dezembro, a da gasolina até final de setembro, em princípio, por uma decisão ali do próprio STF, em face da não normatização definitiva da questão da monofasia, que é o grande objetivo, né, que eu acho que é o que deveria ser claramente perseguido aqui, é uma luta histórica do setor, eu acho que deveria ser também da sociedade como um todo, porque é onde a gente, de fato, vai ter o maior efeito em cima desses pontos que você falou, em relação ao devedor quanto mais, à sonegação e à prática não competitiva, né? Mas por caminhos diversos, quer dizer, algumas coisas por lei complementar, algumas coisas por decisão do próprio STF, mas por um caminho ou por outro, acho que a gente chegou a um grande efeito repentino, que foi uma queda importante do tributo como um todo, né? Tanto no nível do PIS/COFINS quanto do ICMS, pelo PMPF e pela redução da alíquota, né, que foi feita lá, imposto um teto de 17%, 18%, que não afeta tanto o diesel, mas afetou fortemente a gasolina, né? Então, com essa redução toda, eu diria que esses efeitos são muito positivos, porque, primeiro, diminui o tamanho do bolo, né, para o devedor, para o sonegador. Quer dizer, então, isso já tem um primeiro efeito importante. Então, eu diria que, sem dúvida, essa redução, né, quanto menos tributo você tiver, como é no tributo que muitas vezes a má prática se dá, quanto menos tributo você tem no sistema, menos espaço você tem para o sonegador fazer, enfim, distorções, provocar distorções nas margens finais que você percebe. Então, a gente já viu isso, de alguma forma, sendo traduzido, né, no recuo de certos players no mercado, né? Isso é notório, assim. Agora, eu separaria isso de uma outra questão que eu acho que é essa, sim, mais estrutural, que aí não é essa redução da alíquota deste momento, mas é uma mudança, efetivamente, para um regime monofásico nos principais combustíveis, que é onde a gente entende que vai ter o maior ganho para a sociedade, que é onde a gente vai ter, primeiro, um menor espaço para sonegação, né? Segundo, uma contenção de um efeito histórico, que era, enquanto você não tem a monofasia, você não consegue também ter um regime ad rem, né, para os combustíveis. E aí você acaba tendo uma alíquota em cima do preço, né, e essa alíquota ela acaba potencializando os movimentos do petróleo. Então, toda vez que o petróleo sobe, como é um percentual em cima daquilo, o tributo também sobe, né, e isso acaba potencializando os efeitos para cima e para baixo, o que talvez não seja um interesse da sociedade, né? Claramente, o que a sociedade busca toda vez que o preço sobe muito é uma contenção desse efeito e não uma potencialização dele. Então, acho que a gente migrar para alíquotas em reais por litro e não em percentual do preço vai ser ganhador para a sociedade como um todo e, obviamente, para o setor, né? E, por fim, eu acho que tem um efeito operacional muito claro desse regime monofásico, que é essa uniformização de alíquotas, né? Se ela for bem implementada e tudo convergir para esse caminho, como a gente gostaria que fosse, né?
Eu acho que isso vai ser muito vencedor também, porque isso reduz uma série de distorções, inclusive operacionais, que acontecem por conta dos famosos complementos e ressarcimentos, né? Que normalmente são ressarcimentos, que as empresas ficam com o tributo que foi recolhido a um estado, mas deveria ser a outro, né? E aí aquele estado deve devolver esse recurso às companhias, e essa devolução ela nem sempre é automática, ela raramente é automática. Isso gera um conjunto né, um ativo que a gente tem a recolher ou a recuperar dentro dos orçamentos dos estados, e que gera uma dinâmica complexa para o próprio sistema arrecadatório, que a gente acha que a simplificação é sempre vencedora do ponto de vista competitivo. Então, te respondendo, eu acho que o efeito queda do tributo é muito benéfico para o setor, mas o efeito mudança para um regime monofásico, estruturado e bem calibrado vai ser ainda mais, e vai ter efeitos muito importantes assim para, de fato, tirar ou reduzir muito o espaço que tem esses players hoje que fazem práticas ruins, que são ruins para o Estado, são ruins para a sociedade, são ruins para nós, são ruins para todos, né? Acho que para o consumidor, sem dúvida, também. Bom, e na tua outra pergunta, sobre a questão do crescimento, né? Ou seja, a gente de fato vem, eu diria, fazendo embandeiramentos fortes. Eu acho que isso é um reflexo, sim, da nossa proposta de valor. Eu acho que quando a gente falou muito aí no release sobre as nossas decisões de manter a nossa rede abastecida, de nos mantermos com confiabilidade de suprimento, isso tudo se traduz num apetite para embandeirar com a gente. É isso mesmo. Assim, o cliente vê valor nesse tipo de relação, né? Porque é uma relação longeva, precisa desse tipo de comportamento. A gente não pode estar oportunisticamente tomando decisões que firam o cliente, ao contrário, né? Então, em face dessa dinâmica, a gente tem conseguido, eu diria, outperformar o setor como um todo, né? E essa outperformance, ela é uma contratação de share para frente, né? À medida que a gente vai embandeirando mais postos do que, em média, cresce o número de postos do mercado, a gente vai contratando mais ganho de share ao longo do tempo, né? Isso já vem sendo verdade, eu acho que certamente nos últimos 3 anos, né? A gente vem outperformando em certo número razoável, assim, o total do setor, né? E aí, do ponto de vista de onde vem o crescimento, quer dizer, eu continuo crendo, né? Acho que a gente, como companhia, acredita numa combinação das duas coisas. Uma parte do mercado vai continuar crescendo por volumetria por posto, né? Não tem dúvida que isso vai ser isso, né? O próprio volume por posto no Brasil, ele é ainda uma fração do que é em outros mercados, né? O próprio mercado americano. Então, existe, sim, uma pressão por maior volumetria, em postos maiores, melhores, mais bem, vamos dizer, aparelhados do ponto de vista de franquia, e que vão reter e atrair mais volume ao longo do tempo. Mas também vai continuar crescendo nas franjas por mais outlets, né? mais postos na margem. Então, a gente não vai conseguir abrir mão de nenhum dos dois. A gente vai continuar tendo que crescer por volumetria por posto, e isso, né, a gente vem recuperando. Vale lembrar que essa tua referência lá de 2018 foi né, uma referência complexa ali para o setor, né? O market share do Bandeira Branca foi muito alto num certo momento, etc. E aí alguns poucos postos começaram a concentrar volume, mas a gente hoje já vê um retorno dessa volumetria ao longo do tempo. A pandemia certamente afetou muito, mas a gente vê uma tendência de uma volumetria por posto no tempo crescendo, e um embandeiramento sendo uma parte importante dessa composição de crescimento, senão a gente não chega, né? Lembrando que a gente tem uma volumetria muito maior que a média do mercado, então se a gente não embandeirar mais postos com o mercado, a gente dilui essa volumetria por posto no tempo. Então a gente tem essa ambição de continuar sendo líder nesses embandeiramentos, e até aqui está funcionando. Muito bom. Agradecer de novo aqui as perguntas, agradecer a todos, aí, Gabriel. Eu acho só adicionar aqui que, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que, falando com alguns dos analistas e investidores, o pessoal falava assim, que esse era um segmento bem legal, sempre era competitivo, porém com uma concorrência desleal. E um dos pontos que se colocava mais forte era exatamente a questão da tributação, que ela era elevada e, portanto, ao ser elevada, ela gerava essa competição desleal, de sonegação, etc., de que a gente devia buscar realmente a monofasia e o advém. E eu diria assim, acho que uma luta importante aqui travada no Congresso, mas já eu acho que a gente, com certeza, assim, avançou muito fortemente nessa regulação. Eu concordo 100% com o Natal. A gente terá uma redução aqui de sonegação, fruto dessa redução de imposto e do estabelecimento de advém.
e da própria monofasia nos derivados que já foi possível colocar, isso vai, evidentemente, permitir a gente também ter comparações, né? A gente sabe que tem alguma imperfeição no segmento do etanol, que a gente imagina que, fruto da própria competição, redução de alíquotas, a gente possa ter uma melhora ou uma diminuição desse processo lá. E, obviamente, vamos ter os outros dois segmentos, do diesel e da gasolina, para demonstrar a importância da monofasia e do agrém para eles aqui. Isso pode inspirar em nova... A gente não desistiu de ter monofasia também no etanol. Vamos trabalhar por isso aqui. Mas eu queria aproveitar aqui, encerrando talvez a nossa conferência, naturalmente, primeiro agradecer a cada um e a cada uma que nos acompanharam ao longo desta conferência e das demais. Essa é a minha última aqui na companhia. Eu queria deixar uma mensagem de agradecimento aqui, não só ao Conselho, a vocês todos, mas especialmente aqui a minha diretoria, os meus colegas da Vibra. Acho que a gente fez aqui, pode ter uma jornada, como eu falei, intensa e muito produtiva. Certamente na minha carreira pessoal, eu guardo esse período aqui como o período que eu mais intensamente aprendi as coisas, e com gente muito inteligente, muito qualificada. Eu acho que a gente tem um avanço setorial e um avanço empresarial diferente. Eu acho que é fundamental aqui sempre falar, né, esse case de Vibra é o case que inspirou a própria Eletrobras no processo de capitalização, de fazer privatização pelo mercado de capitais, criar corporations brasileiras, né, como a gente tem aqui, que guardam essa relação com o Brasil, como é Vibra, né, como potencialmente eu espero conseguir fazer em Eletrobras. Vai dizer da satisfação aqui de ver uma jornada que é muito bem sucedida, começando aqui como eu falei, pelo follow-on. Até pouco tempo atrás era a segunda maior operação, só perdeu agora para a própria Eletrobras, fazendo o uso do mesmo expediente, mercado de capitais. A segunda coisa importante dessa consolidação da eficiência, a gente fala que empresa estatal demora e leva tempo para fazer a transformação. O caso de Vibra é um exemplo, e eu fico feliz em testemunhar esse exemplo, de estar dentro dele ao longo desse período. Se torna, de fato, a empresa de menor custo, de maior margem, fruto de uma estratégia com inovação, com tecnologia, com gente assim, vibrando no desenvolvimento do trabalho, na incorporação de todos esses conceitos aqui, uma mudança cultural importante, especialmente, quer dizer, a gente tem aqui uma companhia, como eu falei, vibrante, que se posicionou muito bem posicionada na questão dessa plataforma. Eu acho que é o nosso desafio agora de, como eu falei, já a partir desse terceiro trimestre, reportar de uma maneira que vocês possam ter compreensão desses avanços. Eu já posso afirmar, pelos conselhos que participam, seja da Comerc, seja da própria VEM, essa evolução. A gente está também já com o Conselho da Evolua trabalhando. Então, foram movimentos, de fato, muito importantes aqui e que vão trazer muita alegria para essa companhia. Eu, desde o primeiro momento, fiz questão de dizer que eu sou acionista da companhia e o ponto mais importante é que eu vou continuar sendo, porque eu acredito demais na companhia, no time, no setor, e acho que a gente teve evoluções que vão trazer para todos vocês, investidores, analistas aqui, essa satisfação de ver uma empresa que era uma estatal ser um líder de mercado, um líder eficiente de mercado, especialmente um líder exemplar. Quer dizer, essa agenda que nós abraçamos de ESG, em particular com todos os exemplos que os acionistas puderam trazer no que diz respeito ao tema da governança, seja a atração de conselheiros, práticas de conselho importantes com comitês, o fato de ser uma companhia listada em novo mercado, vão trazer esses diferenciais aqui, tornando, de fato, como eu sempre costumo falar, a Vibra única. Então, é uma satisfação, de novo, agradecer a todos e a todas aqui e desejar sucesso a cada um e, em especial, a nossa Vibra. Um abraço a todos vocês aqui, um bom dia, uma boa semana. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.